vídeo subiu, nós estamos começando. Houve um pequeno atraso aí. Queria me desculpar com todos. O colega Roberto Bacelar, Portugal, é o diretor da Escola Nacional da Magistratura. Ele está em São Paulo, uma reunião do CNJ, e viria nos acompanhar hoje, já que esse formato é o formato que nós estamos implementando na Escola Nacional, em Brasília. Não deu certo, aí o Marcelo acabou esperando, a gente esperou um pouco para começar. Ele vai acabar assistindo depois, eventualmente, do hotel, ou amanhã já o vídeo. Bem, os trabalhos estão abertos, um abraço a todo mundo que está vendo a gente aí, falamos do Nelly agora, deve estar lá, vamos ver se ele interage ou não. Um beijo para a namorada que está assistindo também, senão ela fica brava, se não fala que ela está lá. É colega também, tem que falar. E o Marcelo todo mundo já conhece, é um juiz já muito conhecido, hoje é auxiliar de corregedoria aqui em São Paulo. E tem um histórico de estudo em penal, processo penal, muito longa data, é muito respeitado por todos, e principalmente de seus pares. E também dá seus pitacos, nossas listas de discussão, discute bastante, e foi um dos primeiros que se colocou a sistematizar o entendimento do que vem essa lei nova aqui, particularmente para mim é um alívio, a grande aplicação, se é o caput ou o parágrafo único, aquilo que me tirou o sono. Pelo menos estamos aqui de acordo, esperamos que sensibilize Brasília mais tarde. Eu declaro aberto o trabalho, então agradecendo a presença e com a palavra para o palestrante dessa noite, o nosso colega Marcelo Matias. Queria primeiramente agradecer o Dr. Edson Aparecido Brandão pelo convite, é um prazer imenso estar aqui na APAMages para comentar, fazer alguns comentários, algumas considerações a respeito dessa legislação tão nova, que é a Lei 12.403 de 2011, chamada Lei das Prisões. E não tenho aqui a pretensão de estabelecer nenhuma premissa absolutamente verdadeira, há muita discussão ainda, a lei é muito nova, a jurisprudência ainda vai se posicionar a respeito do tema. Então nós temos aqui algumas ideias de como pode se comportar a jurisprudência a respeito dos mais variados temas tratados por esta lei. Mas não temos a pretensão de estarmos com a absoluta razão, mas só apresentar apenas um caminho que pode ou não ser seguido, pode ou não ser trilhado pelos intérpretes da nova legislação. Quando se fala em lei de prisões, a primeira ideia que nós temos, que nos vem em mente, é que esta lei trata das prisões. E ela reformula todo o conceito de que nós tínhamos de prisão até o momento. Eu falo até o momento porque ela vai entrar em vigor já no dia 4 de julho, e ela reformula a ideia de prisão. A prisão até então existia como prisão provisória desde o flagrante até a sentença condenatória. E eu digo isso porque o Código de Processo Penal ele foi alterado e o artigo 387, parágrafo único, já determinava que o juiz, na sentença, revisasse a prisão provisória. Dizia, e diz o parágrafo único desse artigo 387, que o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou, se for o caso, imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Então já havia um comando no Código de Processo Penal, alteração levada a efeito pela Lei 11.719 de 2008, que determinava que o juiz analisasse a conveniência ou não da manutenção da prisão provisória por ocasião da prolação da sentença condenatória. Então a prisão em flagrante ela perdurava até a sentença condenatória. Depois da sentença condenatória ela tinha o caráter de prisão preventiva. Embora nós tivéssemos o artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, que dizia expressamente
que o juiz deveria conceder a liberdade provisória se não estivessem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Mas a prisão preventiva era efetivamente decretada, confirmada na sentença condenatória. O juiz apenas se limitava a dizer que o flagrante estava formalmente em ordem e que não havia motivos para o seu relaxamento, de modo que ele mantinha a prisão provisória e sem maior incursão nos requisitos da prisão preventiva. Esta regra passa a ser modificada com esta lei, exige então que o juiz se pronuncie de pronto e imediatamente, ou seja, num curto prazo, sobre a prisão provisória, sobre a necessidade da manutenção da prisão provisória e aí a sua conversão em prisão preventiva. Eu gostaria de pontuar aqui uma forma de gráfico, né, para que facilite a nossa exposição e a compreensão do tema. Nós temos bem delineados os requisitos genéricos que são próprios de todas as cautelares, e nas cautelares eu incluo também a prisão preventiva, que ela também tem natureza cautelar. E eles são previstos nos artigos 281 e 283. Então, o 281, inciso 1 e 2, o 281, inciso 1, nós temos a necessidade. Então, 282 diz o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Então, este é o requisito da cautelar, requisito genérico da cautelar, que nós denominamos de necessidade. No inciso 2, nós temos a adequação. Diz o inciso 2, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, requisitos genéricos, necessidade, 282, inciso 1, adequação, 282, inciso 2. E também pode ser apontado como requisito genérico de toda cautelar, podemos até dizer que se trata de um requisito negativo, porque impede a decretação de qualquer cautelar, e aqui inclusive a prisão preventiva, que é o previsto no parágrafo 1º do artigo 283, que diz o seguinte: 283, parágrafo 1º, as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for cominada cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. Ou seja, se o crime não tem cominada pena privativa de liberdade, não é possível aplicar qualquer cautelar e, por via de consequência, também a prisão preventiva. E uma hipótese, deve imaginar, mas, doutor Marcelo, se não há pena privativa de liberdade, então nós não temos um crime? Não temos um crime em que não se impõe, não se comina a pena privativa de liberdade. É o artigo 28 da Lei 11.343/06, que muito se discutiu a princípio se isto era crime ou se não era crime, né, porte de substância entorpecente para uso pessoal. Ali não se impõe, não se comina pena privativa de liberdade, e é um crime. Então este artigo, o artigo 28, não é possível sequer de qualquer medida cautelar prevista nessa nova legislação. É importante que não se confundam os requisitos genéricos aplicáveis a todas as cautelares com os requisitos, fundamentos específicos da prisão preventiva. A prisão preventiva, de uma forma mais didática, para melhor compreensão do tema,
tomamos a liberdade de classificá-la em 3 espécies. Então nós temos a prisão preventiva decreto, que é aquela tratada no artigo 312 do Código de Processo Penal, que tem o seu fundamento, né, no artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então nós temos como fundamento da prisão preventiva chamada decreto, que é aquela decretada pelo juiz, o artigo 312 caput. Como seus requisitos específicos, e estes são alternativos, são os previstos no artigo 313 da nova legislação, que diz o seguinte: nos termos do artigo 312 do Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvada a hipótese do artigo 64, inciso 1, que é o prazo expurgador da reincidência. E inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então nós temos como prisão preventiva decreto, fundamentos do artigo 312 caput e requisitos específicos alternativos 313, incisos 1, 2 e 3. A prisão preventiva conversão, que é tratada no artigo 310, inciso 2, o juiz, ao receber a cópia, a lei fala em auto de prisão em flagrante, mas nós sabemos que o juiz recebe a cópia do auto de prisão em flagrante, ele deve converter a prisão preventiva, ou melhor, a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312. Aqui surge a primeira controvérsia. Há quem sustente que a prisão preventiva, que nós denominamos de conversão, estaria, no qual nos filiamos a esse entendimento, estaria sujeita aos requisitos do artigo 312 e também dos requisitos específicos do artigo 313. Mas já há entendimentos, e eu faço a citação do Dr. Hermann Chandler, que é desembargador do nosso Tribunal de Justiça, professor da Escola Paulista da Magistratura, que sustenta que a prisão preventiva decreto, ou melhor, a prisão preventiva conversão, esta tratada no artigo 310, inciso 2, estaria sujeita apenas aos fundamentos do artigo 312, não sendo que se verificar os requisitos específicos do 313. Ou seja, na conversão, poderia-se, inclusive, converter uma prisão em flagrante de um crime cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, ainda que o réu seja primário. Não me parece que essa seja a melhor interpretação. A prisão preventiva decreto guarda semelhança com a prisão preventiva conversão. E a isto nós chamamos a atenção do artigo 321, que diz o seguinte: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deve conceder a liberdade provisória. A lei fala em requisitos, não fala em fundamentos. Os fundamentos são do artigo 312. Os requisitos são os do artigo 313. Então, quando ela determina a lei que o juiz deve conceder a liberdade provisória, se não estiverem presentes os requisitos, leia-se requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Então o juiz deve conceder a liberdade provisória e não converter o flagrante em prisão preventiva. E a terceira hipótese de prisão preventiva, que nós chamamos de prisão preventiva sanção ou prisão preventiva descumprimento, que é aquela prevista no 312, parágrafo único, da hipótese de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, e prevista também no 282, parágrafo 4º, que diz que no descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida por outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Me parece que esta hipótese, esta única hipótese, prisão preventiva sanção ou prisão preventiva descumprimento, não está sujeita aos requisitos específicos do artigo 313. Ela está sujeita tão só e exclusivamente ao seu fundamento, que é o 312, parágrafo único, que diz que se houver descumprimento das medidas, o juiz poderá decretar a prisão preventiva, e o 282, parágrafo 4º. E os seus requisitos são os requisitos das medidas cautelares, ou seja, necessidade, adequação, 282, inciso 1, 282, inciso 2, e os previstos no artigo 283, parágrafo 1º, ou seja, não posso decretar prisão preventiva descumprimento, prisão preventiva sanção, se o crime não for passível, ao menos, de aplicação de pena privativa de liberdade, ou seja, passível de aplicação de uma medida cautelar. Então, assim, nós classificamos, né, os requisitos como requisitos genéricos, 2821, 2822, de todas as cautelares, inclusive a prisão preventiva, além do 283, parágrafo 1º. E as prisões preventivas são divididas em decreto, prisão preventiva decreto, prisão preventiva conversão e prisão preventiva sanção ou descumprimento. A decreto e conversão têm os mesmos fundamentos e os mesmos requisitos específicos. Já a sanção ou descumprimento tem fundamento e requisitos genéricos, não específicos. Tal entendimento se justifica ainda pela necessidade de se dar maior força, maior coerção às medidas cautelares. Porque se o juiz aplica uma medida cautelar e esta se mostra insuficiente, então o juiz pode cumular outra ou aplicar outra em substituição. Mesmo assim, o cidadão descumpre as cautelares impostas. Resta ao juiz o quê? Nada. Então, dizer que não se pode decretar a prisão preventiva pelo descumprimento das cautelares, mas somente nas hipóteses do 303, isto enfraquece por demais as cautelares e leva ao descumprimento. O advogado diria para o réu, olha, o juiz impôs uma cautelar, mas descumpra, não vai acontecer nada. Ah, mas ele pode impor outra cautelar. Muito bem, mas descumpra também, porque não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer. No nosso entender, no nosso sentir, se ele descumprir a cautelar, o juiz pode impor outra em substituição ou em cumulação. E se descumprir esta, ele então estará sujeito à prisão preventiva. Isto vem o quê? A reforçar o sistema, a reforçar a possibilidade, ou seja, isto reforça a medida cautelar. O cidadão vai saber que ele foi beneficiado com uma cautelar e a sua prisão foi concedida uma liberdade provisória, e se ele não cumprir esta cautelar, ele pode ter contra si um decreto de prisão preventiva.
uma colocação assim, já interrompendo, mas parece que essa questão de toda a lei é o que mais tem despertado séria controvérsia. Séria controvérsia. Eu tenho participado de alguns eventos e eu praticamente torço para que a sua posição também é minha, floresça, mas eu já vi defesas exatamente no sentido oposto. E até uma argumentação, quer dizer, no seu entendimento, que também é o meu, eu friso, se assim não fosse, nós teríamos a possibilidade, à espera de um trânsito em julgado, de 20, 30, 40, por exemplo, receptações de carga, sem qualquer consequência prática. Como se fosse um salvo-conduto para a prática reiterada de delitos. Sim. Mas você poderia dizer para a gente como é que você está vendo no panorama jurídico, pelo menos em São Paulo, como é que está essa situação? Esse entendimento, se está sendo assim, se já tem uma tendência mais liberal, crescendo, dizendo que não. A questão ainda está bastante dividida. Há aqueles que estão realmente sustentando que a prisão preventiva, no caso de descumprimento, a prisão preventiva que eu chamo de descumprimento ou sanção, ela não estaria atrelada aos requisitos específicos do artigo 313. Mas há quem sustente que, evidentemente, ela estaria sujeita aos requisitos do 313. Parece que um argumento para deitar a última pá de cal a respeito do assunto, embora não esteja aqui com a pretensão de ser o dono da verdade, mas a fiança é medida cautelar. A fiança pode ser fixada pela autoridade policial até 4 anos e pode ser fixada pelo juiz. O descumprimento da fiança, por expressa disposição legal, gera a possibilidade de decretação da prisão preventiva. É só nós verificarmos aqui o que diz o artigo 343 do Código de Processo Penal. Vou localizar aqui. Quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares. Ele pode, em acumulação, em substituição, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, 343 prevê expressamente. Veja que o 350, também é um dispositivo importante, em adendo a essa tese, diz o seguinte: nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder a liberdade provisória, sujeitando a obrigações constantes do 327 e 328 deste Código, e outras medidas cautelares, se for o caso. Aí vem: se o beneficiado descumprir sem motivo justificado qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282, que é a substituição, a acumulação ou, por último, a decretação da prisão preventiva. Então, me parece que a ideia de vincular a prisão preventiva descumprimento à prisão preventiva decreto é um equívoco. Isto enfraquece as medidas cautelares e enfraquece toda a sistemática criada pelo Código, pela nova legislação em estudo. Evidente que aqui se reconhece a excepcionalidade da prisão preventiva e deve-se prestigiar o quê? Estas medidas cautelares à prisão. Mas estas, por si só, têm que ter força de coerção. Ou seja, se o sujeito descumpre, deve haver alguma sanção. E a sanção, me parece, é a possibilidade da decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é incabível por decreto, né? É o que diz o parágrafo 2º. As medidas cautelares do artigo 282 serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade ou mediante requerimento do Ministério Público. A redação é péssima, mas o que, na realidade, o legislador quis dizer é que, na fase investigativa, eu não posso decretar de ofício
nenhuma medida cautelar. Exceção aqui deve ser feita a prisão preventiva conversão, porque essa é de ofício. Esta é de ofício. E me parece que aqui há uma falha do sistema, que ele deveria ter deixado esta prisão preventiva conversão para um momento posterior, qual seja, o momento da conclusão do inquérito policial. Laudo, denúncia, com todos os elementos já nos autos, ou seja, no prazo de 10 dias, então, concluída a investigação no crime comum, ou no prazo de 30 dias, em se tratando da lei de tóxicos, concluída a investigação, concluído o inquérito policial, o juiz, então, deveria pronunciar-se sobre a decretação da prisão preventiva. E aí até com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, que sempre se sustentou na doutrina e na jurisprudência de que era impossível a decretação da prisão preventiva na fase de inquérito policial, porque são coincidentes os requisitos da prisão preventiva com os da denúncia. Ora, se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público deve denunciar o réu e não decretar a prisão preventiva. Ou decretar a prisão preventiva, o juiz decretando a prisão preventiva e o Ministério Público oferecendo a denúncia. Mas aí criou-se uma exceção a esta regra, que é a prisão preventiva conversão, que vai ocorrer logo na cópia do auto de prisão em flagrante. E vejam, o professor e doutor o desembargador Damião Kogan já afirmou aqui em palestra anterior proferida pela APAMAGES que ele entende que é necessária a vista ao Ministério Público. E parece, salvo o melhor juízo, que isso não decorre da lei. Nada impede, evidentemente, que o juiz, entendendo que é o caso, ele dê vista ao Ministério Público para se manifestar, então, sobre o decreto da prisão preventiva ou sobre a imposição de uma medida cautelar. Tomando uma primeira cautela, toda prisão ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. Então, o juiz, recebendo a cópia do auto de prisão em flagrante, ele deve manifestar-se sobre a legalidade da prisão. Se ele entender que é o caso de ouvir o Ministério Público sobre a manutenção ou não da prisão preventiva, ou melhor, da conversão da prisão em flagrante preventiva, ou concessão, aplicação de uma medida cautelar em substituição à prisão preventiva, ele poderá fazê-lo. Mas primeiro ele terá que analisar a questão da legalidade da prisão, porque isso é imperativo constitucional e a Constituição determina que toda prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aqui se coloca uma questão do prazo, né? Qual seria o prazo, então, que o juiz teria para analisar, para decidir a questão da prisão preventiva, da conversão do flagrante em prisão preventiva? Ele recebe, então, a cópia do flagrante. E qual o prazo? Ele teria um prazo para que, então, decretasse a prisão preventiva, relaxasse a prisão, se ilegal, ou concedesse a liberdade provisória? São as três alternativas. Me parece que a legalidade ou ilegalidade da prisão deve ser objeto de análise de imediato, de um primeiro momento. Quanto à decretação ou não da prisão preventiva, ou da imposição de alguma medida cautelar, nós não temos um prazo expressamente previsto nesta reforma. O Código de Processo Penal nos dá um sinal. Então, o artigo 800 do Código de Processo Penal diz o seguinte: juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. O inciso 2 diz 5 dias, se a decisão for interlocutória simples. Parece que este é um possível prazo que nós podemos entender como adequado. Ou seja, o juiz então teria
5 dias para decidir se converte a prisão em flagrante em preventiva ou se concede a liberdade provisória ou aplica alguma medida cautelar. Embora ele tivesse que analisar de pronto e imediatamente a legalidade da prisão. Contudo, confesso a vocês que não é este o entendimento que exposto. Me parece que, na realidade, o prazo para análise imposto ao juiz é de 48 horas. E eu vou justificar por que este prazo é de 48 horas. Porque em situações bastante semelhantes, também previstas na legislação em estudo, o artigo 326 e o artigo 335, 322 e 335, diz o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, determina que nos demais casos, ou seja, em que não cabe à autoridade policial fixar a fiança, esse pedido deve ser dirigido ao juiz, que deve decidir em 48 horas. O 335, por sua vez, diz que, recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Ou seja, em dois dispositivos semelhantes, o legislador estabelece que o prazo que o juiz tem para decidir a respeito da fiança, vale dizer, conceder a liberdade provisória mediante fiança, é de 48 horas. Ora, então por que seria diferente nessa hipótese em que ele tem que relaxar a prisão, que é ilegal, convertê-la em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória? Me parece que, então, o melhor entendimento não é o prazo de 5 dias, mas o prazo de 48 horas. Embora ressalvo também a possibilidade desse entendimento, porque a lei expressamente não prevê um prazo para que isto ocorra. Voltando então ao texto legal, para que nós não nos levemos aqui... Apenas pois conclusões rápidas. Assim, aparentemente, em termos práticos, recebendo aquele auto, a prisão ali, sendo legal ou ilegalmente feita. Isso. Porém, em situação fática, no exemplo, que permita ou implique decreto preventivo, o procedimento vai ser praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Posto que, dirá, talvez em termos práticos, se dirá, não, a prisão é ilegal, não houve perseguição, enfim, Isso. eu afasto. Porém, decreto. No outro, a prisão foi bem feita e mantenho. Será que vai ser usar um termo diferente para isso? Porque, na verdade, não, eu acho que tem que decretar. Tem que decretar. Ele tem que decretar fundamentadamente. Vamos dizer, falar, mas eu não tenho certidão que prova que o sujeito é reincidente. Mas o juiz decreta de cautela. Prisão preventiva. Ele verifica. Sim, mas eu digo assim, nas duas situações, uma ele diz que aquele auto era nulo. Isso. E decreta. Uma situação, um exemplo, sequestro terrível, alguma coisa assim. Situação de sequestro. Uhum. Na outra, ele verifica que é o mesmo caso horrível, que também haverá de decretar. Mas o auto era nulo. Por outra questão. Perfeito. De qualquer jeito, ele faz o quê? Quer dizer, na prática, ele só vai decretar, olha, aquele auto era bom e eu decreto agora, aquele auto era ruim e eu decreto. Me parece que aquela estelionato jurídico que alguns utilizavam, de sendo a prisão ilegal, eu relaxava a prisão e decretava a prisão preventiva, me parece que ao texto, a leitura do texto da lei, não permite isso. Né? Ou a prisão é legal, e aí eu posso convertê-la em prisão preventiva. Eu não posso converter algo que é nulo em bom. Passaria a sua chamada, a figura que você criou brilhantemente até, de prisão decreto. Isso. Mas poderia ser feito no mesmo ato, também do mesmo jeito.
quase eu não que poderia legalizou. converter. Sim, mas poderia decretar. Poderia, poderia. Legalizou aquele antigo estelionato. Sim, de fato. Tem que concordar com você. Ele não pode converter, mas nada impede que ele pudesse decretar. E aí ele teria que fazer um decreto. Ele relaxa a prisão, que não há outra hipótese. Ele relaxa a prisão, ou converte a prisão em preventiva, ou ele concede a liberdade provisória. São 3 hipóteses. Ora, se ele entender por relaxar a prisão e entender que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, ele relaxa e aí decretaria. Ele não pode converter, porque aquilo que é nulo não pode ser convertido em bom. Mas nada impede, me parece, que acho que o Dr. Brandão tem razão quando pondera nesse sentido. Eu não posso a conversão, mas nada impede que ocorra, então, o decreto de prisão preventiva, um crime bárbaro, horrendo, que é necessária a prisão preventiva. E parece que sim. Que aí abre até um flanco para essa interpretação que antes nós chamávamos de estelionato jurídico, né? Mas voltando aqui à análise, então, o tema é apaixonante e a gente acaba se afastando um pouco, né, da análise dos dispositivos legais. Mas voltando aqui à análise dos dispositivos legais, né, nós temos aqui no parágrafo 3º do artigo 282 a possibilidade, né, do contraditório prévio. E o contraditório prévio aqui é estabelecido como regra. A exceção é de que não ocorra o contraditório prévio. Mas, doutor Brandão, sabe que esta é aquela regra que acaba virando exceção e a exceção que acaba virando a regra? É o que vai acontecer aqui. Porque, veja, se a medida é cautelar e é urgente, porque os requisitos da medida cautelar são perigo in mora, fumus boniuris, a necessidade, a adequação, ou seja, é de rigor que ela seja decretada inaudita altera parte, sem oitiva da parte contrária. Excepcionalmente, nós vamos ter o quê? A possibilidade da oitiva da parte contrária. Não ouvindo-se, então, a parte contrária antes da decretação da medida cautelar, ou seja, o réu, seu advogado, o contraditório fica diferido, ou seja, só depois da decretação e do cumprimento efetivo da medida cautelar, isso é importante que se diga, não está entre o rol, mas a interceptação telefônica, nós sabemos que é uma medida cautelar. Né? Ora, se eu vou ouvir a parte contrária a respeito da possibilidade de uma interceptação telefônica, se eu vou ouvir a parte contrária a respeito da possibilidade de uma busca e apreensão, essas vão restar frustradas. E é entendimento tranquilo nos tribunais superiores de que essas medidas correm em sigilo até o seu efetivo cumprimento. Né? Então, a interceptação telefônica ela só deve, evidentemente, ser comunicada ao réu quando concluída toda a diligência. A busca e a apreensão também só será comunicada ao réu uma vez concluída a diligência e, evidente, cumprido o mandado. E pode ser que é busca e apreensão. Que primeiramente se procede à busca. Eu exibo o mandado, digo, olha, eu quero buscar tal coisa, estou aqui para buscar tal coisa. Não, eu posso apresentar. O senhor quer tal coisa? Está aqui. O senhor veio apreender o meu computador está aqui. A pessoa não precisa sofrer uma busca e apreensão, ela pode voluntariamente entregar a coisa. E aí, evidentemente, tomando ciência no momento da execução do mandado. Mas me parece que essas medidas, dada a sua urgência e a necessidade, e por isso elas são a exceção, que acabam virando a regra, terão contraditório diferido e não contraditório prévio. Uma outra pergunta, e isso era a segunda que eu ia fazer, eu sei da sua experiência com a corregedoria, a comunicação de flagrante não é mais mera, quase que formalidade, dado o número e tal que existia, que existe até o dia 3 pelo menos. Como é que ficaríamos, por exemplo, em São Paulo, em que a remessa não era feita diretamente à vara, isso. em que isso me parece que já implica em juízo de juízo natural, sim, aparentemente. Sim. A corregedoria está preparando algum estudo nisso? Vai se remeter para as varas? O que vai acontecer?
nós preparamos dois estudos. O primeiro foi objeto de um comunicado, foi publicado ontem, na data de ontem, do Conselho Superior da Magistratura, dia 27/6/2011, que é o comunicado 190 de 2011, que diz o seguinte: considerando o disposto no artigo 3º da Resolução 66 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a entrada em vigor da Lei 12.403 de 11, determina aos magistrados de primeira instância que no prazo de 30 dias reexaminem por despacho nos autos a necessidade ou não da conversão das prisões, atendendo à nova legislação. O que nós pretendemos com este comunicado, que foi por provocação da Corregedoria, acolhido pelo Conselho Superior da Magistratura, que então determinou a revisão das prisões. A partir de 4 de julho, quando entra em vigor esta lei, não existe mais sustentáculo legal para as prisões provisórias antes da sentença. Elas até então existiam porque a prisão provisória perdurava até a sentença, quando o juiz, na forma do artigo 387, devia dizer se mantinha ou se não mantinha. A partir de agora, 4 de julho, a prisão provisória não existe mais. Existe prisão em flagrante até sua conversão em prisão preventiva. Necessário, assim, que o juiz se manifeste a respeito da nova legislação e decrete a prisão preventiva, se for o caso, ou aplique algumas medidas cautelares. E eu entendo, particularmente, já vi posição em contrário, que estas prisões, que devem ser reanalisadas à luz da nova lei, decretando-se a prisão preventiva ou não, são as prisões até o momento da sentença. Porque na sentença o juiz já vai decretar, aspas, a prisão preventiva, já atento ao comando do artigo 387, parágrafo único. Mas eu já vi alguém sustentando de que no tribunal os processos deveriam ser baixados para que o juiz analisasse a aplicação de uma medida cautelar ou a decretação da prisão preventiva, o que me parece absolutamente desarrazoado. Sim, mas veja, se a legislação em questão ela veio a favorecer o réu, o que é melhor? Que então se julgue a apelação ou que se baixe para o juiz manifestar se decreta a prisão preventiva? Isso vai retardar a solução do processo. Até porque, quanto à necessidade ou não da manutenção da prisão e a sua consequente decretação, ainda que de forma implícita, foi feito na sentença por força do 387, parágrafo 1. Então me parece que as prisões provisórias não precisam ser revistas se posteriores à sentença. As anteriores à sentença obrigatoriamente deverão ser revistas, entendendo o magistrado que é necessária a manutenção da prisão, deverá decretar prisão preventiva. Não há outra saída. Se ele entender que deve manter a prisão provisória, ele deve decretar, porque a prisão provisória, a partir de 4 de julho, não existe mais. Existe do flagrante até o encaminhamento da cópia ao juízo competente. Essa questão já se discutiu muito a respeito do DIPO, né, Departamento de Inquéritos Policiais. E parece que o DIPO é um verdadeiro juiz de garantia. Ele funciona como um verdadeiro juiz de garantias. E não vejo qualquer ofensa ao juiz natural na figura do DIPO. Por quê? Porque os juízes que se encontram no DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, eles estão na qualidade de juízes auxiliares de todas as varas criminais. Ora, um juiz auxiliar da 5ª Criminal, onde o Dr. Brandão foi juiz, né, ele poderia estar ao lado, na sala ao lado, ou no andar de cima. Não é verdade? Eles tendo designação para auxiliar na 5ª Vara Criminal. Por que os juízes que estão no DIPO, que são designados para auxiliar todas as varas criminais, não podem fazer? Eles só não estão, porque é impossível que estejam ao mesmo tempo em todas as varas criminais. Eles estão alocados em um determinado local, que se chama DIPO, né?
e auxiliando todas as varas criminais, na função de auxiliar. Eles são os verdadeiros juízes naturais. Não há ofensa alguma, me parece, ao juiz natural, na medida em que são juízes designados para auxiliar as varas criminais até o momento do oferecimento da denúncia. Uma questão que se colocou por força de representação do Dr. Alex, isto foi levado também ao Conselho, e o nosso Conselho aqui nós temos que render as nossas homenagens ao Conselho Superior da Magistratura, foi bastante proativo, aberto a essas modificações e a agir antes que o problema se apresente, com vistas o quê? A solucionar o problema. Dr. Brandão, o senhor sabe, trabalhou no plantão, o plantão vai ficar infernal. Vai ser impossível. Porque imagine o senhor recebendo 100 cópias de flagrante e o senhor entender, que eu sei que o senhor é mão pesada, e 10 o senhor vai soltar. Diz a lenda e o conjuro só. Nos 90 restantes, o senhor vai ter que decretar a prisão preventiva. Mas o cartório vai ter que expedir 10 alvarás de soltura e 90 mandados de prisão. Essa também ter várias perguntas aqui, se é preciso a expedição da peça mandado de prisão, então, ou se aquela nota inicialmente expedida possa valer. Isso. E qual seria a posição então do Conselho? Então, o Conselho não se manifestou a respeito dessa questão. Ele apenas estabeleceu o seguinte, que vai se ampliar o número de juízes que vão trabalhar no plantão. Isso já foi aprovado, está em vias de publicação. Então, 2 juízes criminais vão atender ao plantão na capital. No interior, por enquanto, até que se demonstre a necessidade, vão continuar um juiz no criminal e um juiz no civil. Mas na capital serão 2 juízes no criminal, porque o volume de cópias de flagrante é muito grande. O número de funcionários foi aumentado, salvo melhor juízo, eram 4, passaram a ser 6 funcionários, com 2 juízes no crime, 6 funcionários para atender ao plantão criminal na capital. No interior, me parece que eram 3 e foi aumentado na mesma proporção. Passaram a ser 4 funcionários que vão trabalhar no interior. Então houve um incremento de funcionários e um incremento de juízes na capital e no interior, um incremento de funcionários para atender. Gostaríamos também, imagina o plantão no domingo. Ainda que você reconheça restritivamente o prazo de 48 horas, domingo plantão, seria razoável que você aguarde decurso na segunda-feira? Essa é uma questão bastante interessante. Nesse provimento do Conselho, que está por ser publicado, veda-se a conversão de diligência. Porque isso desnatura o plantão. Para que existe o plantão? Para se decidir. Então se decide aquilo que é urgente. E a cópia de flagrante deve ser decidida. Ali está o Ministério Público, ali está a Defensoria, e ali o juiz terá que decidir, aplicar uma das 3 soluções. Ou ele decreta a prisão preventiva, ou ele concede a liberdade provisória, né? Ou ele relaxa a prisão em flagrante. Isso ele deve fazer no plantão. Ele não pode dizer, não, eu tenho prazo de 48 horas e vou aguardar. Mas poderia tirar o prazo do magistrado, que é um prazo que decorre de lei? Mas aí é a razão do plantão. Senão não teria razão para o plantão. Se o juiz não decidisse no plantão, para que existe o plantão? Se eu posso aguardar 48 horas para decidir. O plantão é para medida urgente. Agora, mas se a lei dá um prazo de 48 horas, essa urgência não é chamada. Sim, mas ainda o entendimento mais restritivo é de 48 horas. Porque estamos lidando com o volume, eu imagino a capital, a quantia de flagrantes, como é que, mesmo 2 colegas, como é que não dá conta de gerir isso tudo. Isso, mas aí é que a ideia do Conselho, no sentido de vedar a conversão de diligência. Mesmo me preocupa o próprio DIPO, o doutor Ariane aqui, vou dar um abraço para o Adilson também, que está nos assistindo, está assistindo, quer dizer, os auxiliares vão ter um acréscimo de volume. Terrível, porque então, imagina receber em lugar das 32 varas, tudo aquilo com necessidade de decretação. Exatamente. Imagine se o plantão não decidir. Mas aí parece que desveste um santo para vestir outro, não adianta nada. O plantão vai ter que decidir. O
plantão vai ter que decidir. Imagine um final de semana como nós tivemos agora, 4 dias. Se, então, o colega que está no plantão converte tudo em diligência, não decide nada, deságua 400 cópias de prisão em flagrante para o juiz do DIPO decidir, vai arrebentar o DIPO. Não é possível, não é possível. Então, o juiz do plantão terá que decidir. Ainda que, por cautela, ele decrete a prisão preventiva. Você olha, o sujeito tem antecedentes, péssimos antecedentes, há indicativos de que ele seja reincidente. Mas eu não tenho a prova, porque eu não tenho a certidão. Não tenho a prova porque eu não tenho a certidão. Contudo, decreto a prisão preventiva, porque é possível que ele seja reincidente. Venha urgentemente aos autos a certidão e tornem concluso para a reapreciação da preventiva. Está perfeito, me parece que estaria perfeito. O que o juiz não pode é se furtar a decidir no plantão. Ele tem que decidir, principalmente se a prisão é ilegal. Ele teria que relaxá-la imediatamente. Essa é a razão do plantão. A prisão preventiva ele pode decretá-la ad cautela, se houver elementos indicativos de que ele possa, não sendo crime com pena máxima, né, superior a 4 anos, ele possa ser reincidente. E deixando isso o quê? Para a análise mais acurada, aí sim, do juiz do feito, que é o juiz natural, ou DIPO, no caso das varas criminais da capital. Mas, voltando então aqui aos dispositivos legais, né? Aqui no artigo 283, o parágrafo 6º, né, do artigo 282, fala que a prisão preventiva será determinada quando for cabível a substituição por outra medida cautelar. Quando não for cabível, né, determinando que a subsidiariedade da prisão preventiva. O 283, ele na realidade trata de uma regra já constitucional, de que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo em virtude da prisão temporária ou prisão preventiva. Então essas regras são constitucionais, estão no artigo 5º e inciso 61, e são doutrinária e jurisprudencialmente aceitas. Não há prisão antes da sentença penal condenatória, razão do princípio da não culpabilidade. As exceções a essa prisão são a prisão temporária e agora a prisão preventiva, além da prisão em flagrante, que tem curtíssima duração. Ela só vai perdurar até o momento da comunicação da cópia do flagrante ao juiz. E sempre deve ser decretada a prisão por ordem do juiz, ou seja, por autoridade judiciária competente. A questão que fica, que suscita alguma dúvida, é de que este dispositivo estabelece que não poderá haver prisão antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, à luz deste dispositivo, que tem uma regra geral, será que ainda perdura o disposto no artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038/90, que trata do recurso especial e do recurso extraordinário, que, expressamente previstos nesse dispositivo, tem só efeito devolutivo, né? Então resta esta dúvida se o disposto no artigo 283, que embora seja a regra geral, que não tem aplicação sobre a regra especial, mas o termo que ele usa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, genérico, geral, e parece que aplicando a todos os casos. Se ele não teria revogado, então, o 27, parágrafo 2º, que já a jurisprudência vem se inclinando nesse sentido, e vem revogando na prática, né? Aqui nós temos ainda
no parágrafo 283, parágrafo 2º, que a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à viabilidade do domicílio. É uma regra que já constava no próprio Código de Processo Penal, no artigo 283. Não houve alteração. O parágrafo 1º do 289, aqui ele apenas atualizou o dispositivo, né? Ele falava em telegrama, né? Então hoje você pode usar fax, e-mail, internet, intranet, dentre outros. Me desculpe, eu acabei não respondendo uma pergunta que o Dr. Brandão colocou, que eu acho importante. Foi nos enviado pelo Conselho Nacional de Justiça uma proposta de resolução que trata justamente da regulamentação no que concerne ao Banco de Dados Nacional dos Mandados de Prisão, que é previsto nesta lei em questão. E uma das sugestões que nós fizemos foi a desnecessidade de expedição de mandado de prisão quando houver a conversão da prisão preventiva, né? A conversão do flagrante em prisão preventiva. Porque eu expresso mandado de prisão quando o sujeito está solto. Se eu vou converter a prisão em flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva, me parece que seria desnecessária a expedição de mandado de prisão. Bastava o quê? Uma mera comunicação. Só que a rigor, é uma luta que vale a pena nós travarmos. Nós sabemos, temos câmaras liberais no Tribunal de Justiça, temos câmaras liberais no Superior Tribunal de Justiça. E amanhã pode-se dizer, não, mas ele está preso ilegalmente, porque a formalização da prisão decorre da expedição do mandado de prisão. Então, prisão em flagrante deixou de existir, foi convertida em preventiva, necessário seria a sua expedição de mandado de prisão, que é a formalização da novo título da prisão, que deixa de ser flagrante, passa a ser preventivo. Eu não correria o risco de deixar de expedir. Isso aconteceu até antes da anterior e anterior reforma, quando da prisão e manutenção da prisão do réu, condenação do réu que sobrevive, Isso. Que não é necessário, senão a recomendação do réu na prisão em que se encontrava. Isso. Eu fui, inclusive, o autor do parecer que alterou as normas as normas da Corregedoria Geral, dizendo que basta a comunicação por ocasião da sentença condenatória, recomendando, sendo desnecessária a expedição de novo mandado de prisão. Porque a MB também foi consultada pelo CNJ e eu acabei respondendo. Eu acabo fazendo a parte de educação à distância, informática, mas também assuntos gerais extraordinários lá. Então também foi, e me posicionei de idêntica maneira, entendendo que seria razoável que não se precisasse expedir um mandado para isso. Porque é um trabalho desnecessário. Me pareceu que sim, e burocrático, porque o que a lei buscava era ideologicamente que o magistrado que declinasse aquela prisão, decidisse daquela prisão, ou declinasse dela. Se ele decidiu, tanto faz como se formaliza, já que houve uma decisão dele mesmo. Esperamos que isso... Eu acredito que isso vai ter curto prazo. Por que vai ter curto prazo? Porque a polícia vem avançando em passos largos no sentido da informatização. Então vai ser possível que se faça a comunicação via intranet, via web service. Então, comunicou que foi feita a prisão. E aí encaminha via web service o mandado de prisão digital, assinado digitalmente, que nós sabemos o juiz pode assinar um bloco, sem a necessidade de assinar papelzinho, imagina. Assinar um monte de mandado de prisão, quer dizer, 80 mandados de prisão num plantão. Quer dizer, além de decretar a prisão, seria um trabalho desnecessário. Mas eu temo que haja entendimento no sentido de que a prisão não foi formalizada com a expedição de mandado de prisão. Isso seria, assim, data máxima vida, mas seria resolvido, por exemplo, se houvesse uma disciplina disso em nível federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo, olha, o mandado de prisão, no caso apenas de conversão, seria mera comunicação, ponto. Matéria administrativa, me parece que os magistrados teriam jungido isso. Eles não poderiam dizer, não, mas não há mandado. Não, há uma determinação do CNJ
E o CNJ tem cada vez mais abrangido nas decisões dele, dizendo, olha, decisão judicial até certo ponto. Há alguns parâmetros claros. Porque também seria uma questiúncula, também dizer, não houve mandado, houve mera comunicação. Mas houve a decisão do juiz, né? Como houve, e por essa razão que nós entendemos de não regular a questão pela corregedoria local, mas sim deixar essa questão para ser regulada pelo CNJ, aguardando, esperando ansiosamente o CNJ, porque a ele cabe o controle nacional das prisões. Ele vai ter o banco de dados das prisões. Então ele pode dizer se é necessário ou não. E isto reflete em todo o território nacional. Então me parece que a regulamentação, e nós esperamos ansiosamente que isto venha do CNJ, da desnecessidade de expedição de um mandado de prisão na hipótese de conversão do flagrante em prisão preventiva. E prosseguindo então aqui o 289 do Código de Processo Penal, que tem praticamente a mesma redação que era original. O parágrafo 1º foi atualizado, né, possibilitando o fax, o e-mail, o intranet, entre outros. O parágrafo 2º diz que a autoridade a quem se fizer a requisição tomará precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Aqui eu não vejo muita razão, muita preocupação em se verificar a autenticidade de um mandado de prisão. Doutor Brandão, em todos os anos de carreira, o senhor já viu um mandado de prisão falsificado? Eu já vi alvará de soltura de falsificado, mas mandado de prisão falsificado, mas enfim. Se procura verificar aqui a autenticidade do mandado de prisão, né? O parágrafo 3º tem uma regra que parece ser tecnicamente interessante, né? Que o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo de 30 dias, contados da efetivação da medida. É uma regra para a Suíça, claro, que se promove a remoção. Nós sabemos das dificuldades que os nossos juízes encontram de promover a remoção de um preso que foi preso em outro estado. Não tem condição, não tem viatura, às vezes a apresentação dentro do estado já é difícil, quando mais trazer. E agora, esse é um comando, 30 dias. E se não cumprido em 30 dias? Jurisprudência que vai dizer, há constrangimento legal? Não há constrangimento legal? Isto vai ensejar o relaxamento da prisão? E veja, é uma regra que me parece absurda. Porque hoje nós já dispomos de recursos tecnológicos possível a videoconferência, de realizar a audiência por videoconferência. O réu poderia ser interrogado, se defender por videoconferência, sem a necessidade da sua remoção de um outro estado para o estado de origem. Mas, enfim, estabeleceu-se essa regra, e aí a jurisprudência é que vai dizer se esse prazo de 30 dias for ultrapassado, e com certeza será ultrapassado, se isso constitui constrangimento ilegal ou não, passível de relaxamento da prisão, no caso, relaxamento da prisão preventiva, né, porque não há mais prisão em flagrante. O 299 fala da captura, e aqui a única alteração é que se excluiu da redação original os crimes, a limitação que existia aos crimes afiançáveis. Então, havia uma limitação em relação aos crimes afiançáveis, foi excluído essa limitação. O 300 fala dos presos provisórios, que eles devem ser separados dos condenados em definitivo. E aí nos termos da lei de execução penal. É evidente que os presos provisórios devem ficar em centros de detenção provisória. E os presos condenados definitivamente devem cumprir a pena de acordo com o regime imposto na sentença. Ou em colônia agrícola, penal, industrial, enfim, se no regime semiaberto. Ou em penitenciária, se no regime fechado. Mas não é de todo desnecessário observar que aqui fala nos termos da lei de execução penal. Nós sabemos, isso é uma prática hoje que já atinge o Brasil inteiro, que é a execução provisória da sentença condenatória, que é bem-vinda, porque, aliás, permite que o preso ingresse no regime que foi imposto na sentença, por exemplo, o semiaberto, ou ele progrida para o regime durante a sua apelação, o tempo que aguarda a sua apelação ser julgada. Ora, mas este preso
não poderá ser separado dos presos definitivamente condenados. Não. Então eu vou manter o sujeito, que é preso provisório, no CDP, mas ele foi condenado no semiaberto. Ele teria direito ao quê? A ir para a colônia. Então, por isso que me parece que esta ressalva, nos termos da lei de execução penal, deve ser entendida desta forma. Sim, enquanto ele permanecer no fechado. Uma vez condenado definitivamente, ou com a possibilidade de progressão, ele deverá progredir e ir para o estabelecimento penal adequado, e não permanecer no centro de detenção provisória. Imagina o sujeito, foi condenado, o regime fechado, progride para o semiaberto, é preso provisório. Não, tem que ficar no CDP, porque ele não pode ser misturado com os demais. Então a regra deve ser interpretada em favor do réu, e não contra o réu, contra a pessoa que foi condenada. O 306 aqui teve a sua redação original ampliada no sentido de incluir o Ministério Público como destinatário da comunicação. Então a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então o Ministério Público passou a ser destinatário da comunicação em flagrante. Também o Ministério Público, que antes não era, só comunicava à Defensoria. O parágrafo 1º diz que em 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia para a Defensoria, o que já era feito. Aqui a única alteração é que excluiu-se acompanhado de todas as oitivas colhidas. Atualizou-se só, né, o dispositivo. Porque nós sabemos que hoje, embora as oitivas no auto de prisão em flagrante possam ser colhidas em separado, elas acompanham o auto, né, fazem parte, integram o auto. Então não há porquê estar acompanhado de todas as oitivas colhidas. Era desnecessária essa expressão que foi devidamente excluída. O parágrafo 2º manteve a sua redação original. As hipóteses do 310 aqui que o juiz deve fazer, então as 3 hipóteses: relaxar a prisão ilegal, converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, que nós também já nos referimos. E se o Ministério Público, imaginemos que o juiz então concede a liberdade provisória ou relaxa a prisão em flagrante, caberia recurso do Ministério Público? Que recurso é cabível? Se ele não concorda com a medida cautelar imposta pelo juiz, não, esta é muito branda, eu acho que deveria conceder sim a liberdade provisória, mas deveria ser outra medida cautelar. E parece que encontra amparo para esse recurso, é o recurso em sentido estrito, e o fundamento seria o artigo 581, inciso 5, que diz o seguinte: conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória, que aqui pode ser com ou sem medidas cautelares, ou relaxar a prisão em flagrante. Então me parece que, havendo discordância do Ministério Público da decisão proferida pelo juiz, deverá ele interpor recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 5, e com o devido respeito daqueles que entendem que seria o recurso de apelação. O 311 fala que em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Mais uma vez, se reforça a ideia de que o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Agora, é preciso que se faça aquela distinção que eu fiz a princípio. Uma coisa é decretar, outra coisa é converter. Então ele pode e deve, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva, se entender que é o caso. Mas decretar a prisão, ele não poderá fazê-lo. Ele tem que, de ofício, não.
ele deve haver um requerimento do Ministério Público. Respondida já a pergunta do Wellington. O Wellington Prates, nosso amigão de lista também, já tinha essa exata pergunta. Como é que fica a vedação da decretação preventiva ex officio? Já está respondida, tá vendo? Eu nem perguntei, ele já respondeu. Então me parece que uma coisa é decretar, outra coisa é converter. É preciso separar uma coisa da outra. O 312, né, que fala dos fundamentos da prisão preventiva, né? Então a prisão preventiva tem os seus requisitos genéricos, 282, 283, parágrafo 1º, requisitos específicos, 313 de 1 a 3, que são alternativos, e os pressupostos ou indícios suficientes de autoria. Os fundamentos previstos no 312. O 313, artigo 313, expõe as hipóteses, né? Ou seja, os requisitos específicos. Vamos analisar cada um deles. Então, requisitos específicos. Primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Muito bem, o que a gente precisa observar aqui? E se houver concurso de crimes? Tentativa. Então, concurso de crimes eu tenho que somar as penas máximas para possibilitar, verificar se é possível a decretação da prisão preventiva. Com base no quê? Duas súmulas. 243 do STJ e 81 do STJ. As duas aplicáveis por analogia, evidentemente, nós não tínhamos essa previsão. O 81 diz: não se concede fiança quando em concurso material a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão. E o 243, o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então me parece que essas súmulas seriam aplicáveis. Então a gente deve observar o quê? Se o somatório das penas ultrapassa 4 anos, permite a aplicação da decretação da prisão preventiva. Então vai se ressuscitar o artigo 288. A autoridade policial, me parece, que vai ressuscitar o artigo 288, quadrilha bando. Então tem lá um crime, bota lá quadrilha bando, para possibilitar o quê? A não concessão de fiança e a decretação da prisão preventiva. E a tentativa? Então, a tentativa, eu devo considerar o quê? A pena máxima com o redutor mínimo. Exato. Que aí eu chego à pena máxima do crime tentado. Se houverem agravantes, eu tenho que desconsiderar as agravantes. Porque as agravantes, nós sabemos, não podem ir acima do máximo da pena. Elas não levam a pena acima do máximo, então as agravantes são desconsideradas. O item B é no caso de ser o acusado reincidente em crime doloso. É tranquilo, reincidente, desde que não passado o prazo expurgador da reincidência de 5 anos, contado da data da extinção ou do cumprimento da pena, que é o que diz o 64, inciso 1 do Código de Processo Penal. O C, sem infração envolver violência doméstica, é a hipótese C, ou inciso 3, né? E familiar, gênero, e não espécie, tá? De gênero, que a violência doméstica e familiar contra a mulher era espécie do gênero violência doméstica, né? Violência doméstica de gênero feminino. Aqui, então, contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas de urgência, ou seja, as previstas nos artigos 18 a 24 da Lei 11.340 de 2006. Eu já sustentava, fiz comentários a respeito da Lei Maria da Penha, e sustentava que as medidas protetivas podem ser aplicadas indistintamente. E agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, então mais ainda tranquilo eu posso sustentar isso. Eu dizia, não precisa necessariamente ser a vítima mulher. Pode ser, o caso eu citava quando falava da violência doméstica, o caso do estupro de uma criança do sexo masculino, em que a mãe
faz a ocorrência e pede a medida protetiva do afastamento do companheiro do lar, que estuprou a criança. Eu dizia, não, é possível, aplica-se por analogia a esta medida cautelar. Agora me parece que abriu-se o leque de tal forma da possibilidade de aplicação dessas medidas cautelares, não só em relação à mulher, mas também quando houver contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de deficiência. Então, o Código de Processo Penal traz aqui a possibilidade de aplicação de medidas protetivas para a violência doméstica como gênero, e não mais contra a mulher. E aí, detalhe, o descumprimento de medida protetiva pode ensejar a decretação da prisão preventiva. Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Aqui o artigo 314, ele fala que só atualizou, né, o dispositivo, que ele mencionava um artigo do Código Penal antes da reforma de 1984, apenas houve uma alteração. O 315 diz que a decisão deve ser motivada. Isso era absolutamente dispensável, porque a Constituição 93, inciso 9, diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas. No 317, nós temos a prisão domiciliar, que não deve ser confundida com a prisão domiciliar pena do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Aqui é uma prisão domiciliar imposta a título provisório e que tem requisitos totalmente diferentes daquela prisão domiciliar do artigo 117 da Lei de Execução Penal. E são eles, previstos no 318. Preso com maior de 80 anos, né? Diferente da execução penal que fala preso com idade mínima superior a 70 anos. Preso portador de doença grave debilitante. Então não basta que ele tenha doença grave. A LEP exige doença grave. É necessário que essa doença seja também debilitante, né? E isto seja comprovado por laudo de exame médico. Outra hipótese, quando o preso for imprescindível para os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos. Nessa hipótese, a pessoa menor de 6 anos deve estar sob os cuidados do preso, né, por ocasião do crime, e bem como necessitar de cuidados especiais por ocasião da prisão. Então o preso é indispensável. E aqui é necessário que se verifique o quê? Que ela realmente não existe outra pessoa, né, para cuidar dessa criança, ou seja, que é efetivamente indispensável. Em se tratando aqui de deficiente, criança deficiente, os cuidados especiais são presumidos. A própria lei presume os cuidados especiais. Aqui temos uma regrinha perigosa. Diz o seguinte, quando a presa está gestante a partir do 7º mês, ou de alto risco. Essa hipótese também é restritiva, mais restritiva que a Lei de Execução Penal, que exige apenas presa gestante. Abre-se aqui uma porta perigosa para reprodução irresponsável. Ou seja, eu estou presa, uma pena longa a ser cumprida. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar de ficar grávida. E a partir do 7º mês, então, eu obtenho a possibilidade de uma prisão domiciliar. E daí, quem sabe, eu seja indispensável nos cuidados necessários para a criança recém-nascida. E perdure isto indefinidamente no tempo. Então, isto abre-se aqui uma porta bastante perigosa. De qualquer forma, estas modalidades de prisão, e são prisões, elas devem ser objeto de detração penal. Prisão provisória, ainda que prisão domiciliar, deverão ser detraídas da pena imposta ao final. Aqui as medidas cautelares são previstas no 319, comparecimento periódico no prazo a ser fixado pelo juiz, né, no lugar de mensal. Então quem
quem fixa o prazo de comparecimento é o juiz, diferente aqui da suspensão do processo, que era a própria lei que dizia que é mensal, e as condições também são fixadas pelo juiz. O inciso 2, proibição de frequentar, de acesso ou frequência a determinados lugares, que também é uma medida similar à prevista no artigo 22, 3C da Lei 11.340/06, é a Lei Maria da Penha, que visa aqui o quê? A prevenir a reiteração da conduta criminosa, havendo aqui possibilidade, razoabilidade, de que o sujeito venha a cometer novas infrações. Então ele não vai comparecer no emprego da vítima. Para quê? Pode prejudicá-la profissionalmente. Né? O sujeito praticou uma violência doméstica, vai lá, faz aquele barraco, né, no emprego, aquela coisa toda. Ó, se o seu marido vier aqui bêbado de novo, eu vou mandar a senhora embora. Bom, a senhora vai perder o emprego. Né? Também é interessante, veja, doutor Brandão, aplicar esta medida ao torcedor violento. Então, aquele torcedor fanático, ele vai estar proibido de frequentar todos os jogos do campeonato. Isso é a pior pena pode ser imposta ao torcedor fanático, violento. Não, é uma medida de proibição de frequentar determinados locais. Proibição de manter contato com pessoa determinada, o inciso 3, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Também similar à Lei Maria da Penha, o 22.3b, e aqui é de modo salutar essa medida, de modo a impedir o contato do acusado com a vítima. E aí, buscando aí a rigidez da prova ser produzida, né? E quem vai fiscalizar? A própria vítima. Quantas vezes nós estávamos dizendo, não, eu fui procurado pelo réu, fui procurado pelos familiares, né? Isto daqui pode inclusive ensejar a decretação da prisão preventiva, porque ele descumpriu uma medida cautelar e aí estaria sujeito à prisão preventiva. Proibição de ausentar-se da comarca quando a sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação. Aqui também busca garantir a rigidez da prova e da investigação. Recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Na realidade, aqui nós estamos impondo o quê? Uma prisão em regime aberto. Só que uma prisão em regime aberto processual, né? Que deve ser objeto de detração penal em eventual condenação. Suspensão do exercício da função ou da atividade de natureza econômica. Claro que esta atividade tem que ter nexo de causalidade, ou seja, o sujeito valeu-se da função pública, da atividade de natureza econômica e financeira para a prática do delito. E é possível que, se ele for mantido na função, ele venha a reiterar essa conduta. Então, para evitar que ele venha a reiterar essa conduta, eu suspendo a função pública ou a atividade econômica. A internação provisória me parece bastante interessante, e não é qualquer internação provisória, veja bem. É preciso que ele seja acusado, ali falei em acusado, ou seja, no curso do processo. Então, a internação provisória do acusado. Não pode ser na fase interna. E esteja comprovado o quê? Que ele é inimputável ou semi-imputável. Já há um laudo que comprova isso. E mais, os peritos concluírem que há risco de reiteração da conduta. Então, em vez de eu manter o sujeito preso, eu vou interná-lo provisoriamente, para que ele receba o tratamento, enfim, né, adequado e necessário. A fiança é prevista no inciso 8º, nas hipóteses em que for admitida. A monitoração eletrônica, que é bastante interessante, é bastante salutar. Esperamos que o governo do estado de São Paulo invista bastante nisso. E nós sabemos que é quase que como fabricar CD. Né? Quando você fabrica 1000 CDs, o custo é 1. Quando você fabrica 1 milhão de CDs, o custo reduz bastante. Então, esperamos que haja investimento sério, forte, firme na ação eletrônica, que é um instrumento bastante importante na eficácia da aplicação da lei penal. Aqui as hipóteses relacionadas com a fiança, né, que pode ser aplicada, acumulada com outras medidas. A proibição de ausentar-se do país, né,
com a entrega do passaporte. Isso era uma medida que a Justiça Federal já vinha adotando, sem previsão legal, e ela foi trazida aqui para o Código de Processo Penal. Aqui fala o artigo 321, que havendo, então, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, o juiz deve conceder a liberdade provisória, sem qualquer novidade. O dispositivo fala por si só. Aqui a novidade do 322 é que a autoridade policial pode fixar fiança nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Então ampliou-se bastante a possibilidade de fixação da fiança. E aqui as mesmas considerações que fizemos em relação à prisão preventiva, observância da súmula 243 e 81 do STJ, o que diz respeito ao concurso material, concurso formal, crime continuado, causas de aumento e diminuição de pena, inclusive a tentativa. E vejam que interessante, doutor Brandão. Os deputados, senadores e aqueles que gozam de prerrogativa de função não podem ser presos, salvo... Exatamente. Ou seja, essas autoridades só serão presas se praticarem crimes de racismo, diz o 323, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, se um deputado praticar um roubo, um magistrado também, ele não pode ser preso em flagrante. Não poderá ser preso em flagrante. Só se ele praticar um homicídio doloso. Doloso. Porque aí entra na concepção de crime afiançado. Então, nesses que não se há fiança, é que é possível a prisão. Nos demais casos, é possível. Então, veja que pergunta interessante, né? Um concurso, hoje, ingressa à magistratura, ou do Ministério Público, mas um juiz, um promotor, que é surpreendido praticando um homicídio simples, né? Um roubo, né? Ele é possível a sua prisão em flagrante? Não é possível, porque o crime é afiançável. Hoje passou a ser afiançável. Afiançável pelo juiz. O roubo vai ultrapassar os 4 anos, seria a autoridade policial, seria o juiz, mas ele é afiançável. Só nas hipóteses do 323 é que nós temos os crimes não afiançáveis. E aí o 324 tem outras regrinhas em que não se concede a fiança. O 325 fala dos valores da fiança, né? O 334 fala da fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado sentença condenatória. Aqui não houve modificação, uma modificação muito singela do que dizia o dispositivo anteriormente. 335 fala do prazo de 48 horas que nós já nos referimos. O 336 houve uma alteração com a inclusão aqui da possibilidade de utilização da fiança para pagamento da prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direito, que os nossos juízes já faziam. Eles aplicavam a fiança como condição para a concessão da liberdade provisória, e na sentença condenatória dizia, olha, aplico a prestação pecuniária em favor da vítima. Olha que interessante, coisa boa. O sujeito tem o seu vidro do carro quebrado, o sujeito leva, o furtador leva o seu CD player, né? Ele recebe então, para a liberdade provisória, arbitrada a fiança, e o juiz condena no furto, aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entre elas, aplica a prestação pecuniária em favor da vítima, levantando-se o valor da fiança em favor da vítima. Então a vítima, após o trânsito julgado, lá, recebe uma cartinha, uma intimação, olha, o senhor tem um dinheiro aqui para o senhor receber a título de ressarcimento do seu prejuízo. Né? Então está se olhando para a vítima, que também tem direitos a serem protegidos e tutelados pelo processo penal. O 337 só determinou o comando de correção monetariamente do valor da fiança. As hipóteses de quebramento da fiança no 341, 343 também,
fala das hipóteses do requerimento da fiança. A possibilidade aqui do 350 de concessão da liberdade independente de fiança. Perfeito. Não há assim, grandes comentários a ser feitos. E aqui o 289 que fala do banco de dados nacional, aqui alimentado pelos estados, que vai ser o banco de dados formado pelo CNJ, né? E aí qualquer policial consultando esse banco de dados pode prender alguém e enfim, com base no mandado de prisão constante nesse banco de dados. Eu gostaria de encerrar, assim, ainda que mais rapidamente, a nossa exposição e passar a resposta dos questionamentos, até para não ficar exaustivo, cansativo. Acredito que eu me alonguei bastante, mas o tema suscita bastante debate. Um dado palestrante, nós estamos com perto de 150 colegas online, é o recorde desse tipo de transmissão esse ano, salvante a questão dos juizados que eu discutia no início, né, e da infância e juventude que nós recebemos para o tribunal, e são funcionários, e o número é um pouco maior. Mas de curso técnico em direito penal é o recorde esse ano. Parabéns, obviamente. Muito obrigado. Demonstra o seu prestígio dos colegas aí. Eu que agradeço aí, tenho que agradecer a atenção, a paciência e muita e o gente conhecida. Conhecida. Não, continua, porque você vai ter muita coisa para responder, mas gente conhecida. Ana Lia Beal está aí. Nossa, tem tanta gente aqui. A Cláudia Ribeiro do dia. Pô, Cláudia, esqueci de você, que já pensou ali, ela também está aí presente. A Daniele de Osasco, o Alexandre, o Josias de Botucatu, meu Deus, a Flávia Castelar, Gustavo Teodoro, a Débora Ribeiro, o Jane de Mogi das Cruzes, a Ruth Adamantina. E tem uma coisa muito interessante aqui, que é a doutora Michele Saraiva e a doutora Marcela Santana Lobo. A doutora Michele é promotora em Buriti Bravo, no Maranhão. Olha que beleza. E a doutora Marcela Santana é juiz em Cedral, também no Maranhão. Olha eu tomei a liberdade de passar, e também o Eduardo Rodovalho, que é juiz de Rolim de Moura. Então estão participando, bem-vindos ao sistema, espero que conheçam, se não conheciam, tenham gostado do sistema de ensino à distância da APAMAGES. É um modelo hoje nacional, nós estamos repassando e replicando esse sistema na Escola Nacional da Magistratura. A AMB tem uma escola própria de magistratura nacional que vai usar basicamente esse mesmo sistema, que foi um desenvolvimento nosso nos últimos 4 anos. Né? Então, bem-vindos aí, esses colegas de longe da gente. Nós também estamos longe de vocês, infelizmente, mas é como um sistema ágil permite que se discuta, que se responda perguntas e tudo. O Felipe Paes Miranda, nosso antigo apoiador, sempre o Felipe está aí, né? Participando de todas. E tem 4 Éricas online. Claro que a Érica, namorada, juíza civil assistindo, deve ser mencionada de forma prevalente, evidentemente. Mas são 4. Então vamos às perguntas agora, né? Vamos sim. Muito bem. Do Cássio Mauad, da primeira vara de piedade. Ao analisar todos os processos, será necessário expedir mandado de prisão em todos os casos de decretação de prisão preventiva? Se estivesse na vara, eu expediria a de cautela, o que disse, né? Inicialmente, embora seja conversão da prisão em flagrante em preventiva, eu tomaria essa cautela de expedir mandado de prisão, convertendo a prisão em flagrante em preventivo, para não ter o dissabor de se entender que a prisão preventiva não foi devidamente formalizada. Wellington Prates, aqui juiz de direito de Araçatuba, nosso colega de Araçatuba, tendo o juiz que converter o flagrante em prisão preventiva, como é que fica a vedação da decretação da prisão preventiva? Nós já respondemos, né? Que a vedação diz respeito ao decreto e não à conversão, né? O 311 fala em decreto de prisão e não a conversão em prisão, então me parece que não há
qualquer incongruência no sistema, quando o 311 fala em decreto e não em conversão. Estagiário Pedro Agatão, de São Paulo, fala: parabéns ao brilhantíssimo professor. O povo brasileiro urge por magistrados instruídos como Vossa Excelência. Agradeço, Pedro, pelo carinho e atenção dedicados. Antônio Fernando Padula, nosso colega de Rio Claro. Meu concurso, inclusive. Se o juiz relaxa a prisão e decreta preventiva, sem representação do delegado do MP, como fica o 311? Se entra numa ação penal. É uma questão muito delicada, né, Fernando? Eu acho que, como eu disse, eu me rendo aos argumentos do Dr. Brandão, que o juiz relaxando a prisão, ele poderia decretar a prisão preventiva, né, se entender que é legal. Mas, para isso, ele deve contar com o requerimento do Ministério Público. Porque o decreto, na fase investigativa, não pode ser de ofício. Ele necessariamente teria que contar com o requerimento do Ministério Público para que fosse decretada essa. Talvez motiva mais a preocupação do desembargador Koga. Aliás, o Marco está presente também, o Marco Koga assistindo, o Damião, o Marco está. Talvez a preocupação dele deve ser o MP primeiro, para que o MP possa, inclusive, pedir essa preventiva. Essa preventiva. E também, só uma questão dessa preventiva do pedido, inclusive o querelante pode pedir. Quer dizer, diminui, ao meu sentir, a figura do juiz. Há um ponto, eu confesso até, me incomodou tanto, que eu conversei com o presidente do MB, com o Calandra, para tentarmos aí com os advogados do MB, para tentar um exame disso, se viável, levar como ADIM mesmo, porque não é uma situação, por exemplo, do resto de letra sul, genérica para todos. O coibir do exercício do judiciário em dado momento apenas. Me parece muito complicado. E numa situação dessa, por exemplo, imagine se aí um matador de crianças, isso acontece no nosso país, não é de terror, é um país violentíssimo, como o nosso acontece mesmo, em que o juiz vem, vê que aquela prisão dele é realmente ilegal e nada pode fazer, porque o promotor ainda não funcionou, foi imediato, foi num plantão, como discutimos agora, no domingo à tarde, não há o que ser feito. E aí? O que faríamos? O que a sociedade vai esperar disso? Isso é uma coisa que pode ser muito cruel. Então, estamos examinando isso e talvez já tenha uma notícia de desdobramento dessa questão aí. Aqui a colega Débora, juíza criminal em São Vicente, fala sobre a necessidade de expedição de mandado de prisão. Nós já repetimos essa resposta e que entendemos que há necessidade, sim, de expedição de mandado de prisão. Eu, pelo menos, não correria esse risco. Eu prefiro pecar pelo excesso, ainda que se entenda, após a decisão de prisão preventiva, a necessidade de expedição de mandado de prisão para essa finalidade, a mesma pergunta. Pedro Agatão, estagiário, fala: professor, quais as mudanças que a comentada lei trouxe em relação à liberdade provisória? Acho que nós já mencionamos, né, que a liberdade provisória ela pode ser com ou sem fiança, com medidas cautelares ou sem elas. Silvio Teixeira, advogado de São Paulo, réu primário penado a regime fechado em 4 anos, de modo que o juiz deve ter se manifestado a respeito da prisão preventiva na sentença. Encerramos então. Estamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de todos. E dizer o seguinte. Deixa eu voltar aqui, porque eu acabei de deixar o meu retorno aqui funcionando. Então eu quero agradecer, é um recorde agradecer, sempre que a gente pediu e está vindo aqui. Essa discussão é de extrema importância, Eu acho que a PAMAGES está cumprindo a missão dela, tentar dividir com os colegas isso, porque a gente precisa ter soluções para isso. Uma lei que venha, no meu sentido, piorar potencialmente, de forma terrível, o drama de violência que nós temos hoje. Dizer que o judiciário não tem nada a ver com isso é uma mera lorota. Tem muito a ver com isso e a responsabilidade também é nossa. Uma vez que um fascínio está na rua aí fazendo mal para alguém, os exames disso tudo não param só em órgão policial, em um governo genérico. Para também quem permitiu isso. Então me parece que essa discussão, todo mundo está de parabéns, um número imenso de colegas aqui,
Não comecei nem a ver todos aqui, porque é muita gente mesmo, mas eu quero agradecer a presença de todos. E a partir de amanhã o vídeo já vai estar no site, como sempre, na central de vídeos da PAMARS, para que a gente possa passar para outras pessoas o link ou rever eventualmente alguma coisa. Agradecer a todos, muito obrigado. Essa transmissão está encerrada e eu não vou nem ver a namorada, vou para casa, estou recuperando uma gripe de 5 dias. Eu estou tossindo, preciso realmente de uma canja e dormir um pouco. Obrigado, gente. Boa noite.